Giovanni, obrigado, já te agradeço. Eu sei que você tem a limitação de tempo, então você já está de antemão autorizado a 5h10 iniciar a grande escapada. E, enquanto isso, Antônio, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Estamos aí? Ligado. Ok. Boa tarde, pessoal. Queria primeiro agradecer a organização do evento, a Fundação, Sérgio por estar organizando a mesa aqui, meu colega Giovanni de painel. Vou agradecer ao Newton também, que já deu um pouco de spoiler aí da minha apresentação. Eu sou Antônio Simões, sou diretor executivo da Raizen, da área de energia. Estou substituindo o Luiz Henrique Guimarães, que é o presidente da empresa e é meu chefe. Então, aproveitando a anedota do Newton também, o chefe chinês falou para a nossa colega que ela não poderia estar aqui. O meu chefe falou, não, você vai lá e me representa, porque ele esteve aqui de manhã e teve um compromisso em Brasília. Mas, para mim, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre biomassa, é o painel, mas também falar um pouquinho sobre a Raizen. Na minha estrutura, eu pego desde a biomassa até a chegada ao mercado com energia, então tem muita coisa acontecendo. Eu vou dividir um pouquinho com vocês na área de biomassa, o que a gente tem feito, como é que a gente transforma esse potencial e o que a gente tem aprendido. Então, vou passar muito rápido alguns slides e depois a gente deixa aí para perguntas e respostas. Vou ver se a gente acerta aqui. Ok. Primeiro, falar um pouquinho sobre a Raizen. Imagino que todos conheçam, mas é uma empresa que tem nos seus principais negócios aí a distribuição, comercialização de combustíveis, utilizando a marca Shell, uma joint venture formada em 2011, a partir dos ativos da Cosan, de distribuição de combustíveis e produção de etanol, açúcar e energia, com os ativos da Shell. Então, esse é um grande negócio ainda para a gente, são 6.500 postos no Brasil inteiro. E depois aí vamos falar um pouquinho do etanol, mas enfim, a gente tem aí uma participação tanto como produtor, mas também como distribuidor de combustíveis. Os outros negócios são o negócio de produção, comercialização de etanol, açúcar e bioenergia. E hoje eu vou falar um pouquinho mais de energia. Então, etanol e açúcar, a gente tem 26 usinas espalhadas aí pelo Brasil, mais concentradas no estado de São Paulo. Produzindo aí 4 milhões de toneladas de açúcar, 2 bilhões quase 2 bilhões e meio de litros de etanol. E no caso da energia, a gente vai falar um pouquinho mais. Antes disso, acho que o pano de fundo, acho que durante o dia a gente passou muito sobre esse tema da transição energética. E eu não vou me alongar aqui. Eu acho que o único ponto para chamar a atenção aqui é que há 10 anos atrás já se falava em transição energética, né? E eu acho que o que a gente tem visto mais recentemente é que deixa de ser uma retórica distante e passa a ser uma coisa atual que está acontecendo agora. A gente tem várias evidências, países, cidades, empresas, cidadãos tomando ações para mudar um pouco a matriz energética. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante. O outro já foi falado também aqui. A gente parte do pressuposto também de um aumento da demanda por energia ou eletrificação, e aí tem várias causas, não é só o carro elétrico, a gente tem aí, no Brasil também não é diferente, tem uma demanda aí muito grande por ser atendida em outras áreas que não a eletrificação, né, com carro elétrico, mas também, se a gente for olhar o consumo per capita, a gente sabe que a gente tem um consumo muito baixo comparado a países mais desenvolvidos, tem uma demanda enorme. Eu tive acesso a uma estatística, né, os prédios, né, households e prédios, no Brasil tem menos de 10% que são providos de algum tipo de ar-condicionado. No caso lá de fora tem aquecimento também. Em países desenvolvidos isso chega acima de 90%. Então tem realmente, além do carro elétrico, todo mundo acho que tem uma tendência a relacionar somente a chegada do carro elétrico, mas tem uma série de outros usos que vão estar sendo estão sendo mais importantes do que o carro elétrico. Então, acho que esses dilemas aqui, acho que foram extensamente debatidos, né? Mas como é que você lida com esse aumento, né, sem tirar a resiliência do sistema? Essa é uma grande questão. Como é que você atende às necessidades de redução de carbono nesses mais variados níveis, aí, como eu falei?
como é que você adapta a regulação? A gente falou muito em modernização, de regulamentação, acho que criando um ambiente competitivo e que incentive o investimento. Acho que são questões aí que ficam para a gente aí como questões importantes aí. Aí, quando a gente olha para o Brasil, a gente falou bastante sobre isso aqui também, tem um potencial enorme, né? E é difícil não ficar otimista quando a gente começa a discutir o potencial energético do Brasil. A gente já tem uma matriz privilegiada, bem renovável, mas a gente tem aí esses desafios e o que a gente tem feito é tentado ser protagonista em destravar esse potencial ou desbravar, né, algumas tecnologias que vão provar né, que o Brasil é realmente um país de potencial energético. A gente tem, no caso da biomassa, eu vou falar um pouco mais agora, vou tocar um pouco no etanol, mas a biomassa é o assunto principal. Aí, também agradecendo ao Newton, ele já fez uma propaganda nossa, o Giovanni também fez um zoom lá no Luiz Henrique, mas a gente tem uma potência instalada aí de 1 giga, né, em 15 usinas que, além de cogerar para o seu próprio consumo, exportam para o grid. A maior parte desses projetos foram projetos que iniciaram no início da década de 2000, e o Newton mostrou muito bem. Nos últimos 3, 4 anos, a gente teve uma redução significativa de novas adições, mas essa energia que a Raízen gera é suficiente para abastecer o Rio de Janeiro. Então, é bastante relevante. A biomassa, como foi dito aqui, ela tem entre 8% e 9% da matriz. E aqui a questão que fica, e sempre que eu tenho estado com os reguladores e com o governo e com a EPE, a questão que fica é o que a gente espera da cogeração e da biomassa, da cogeração a partir da biomassa de cana para o futuro, né? Eu coloquei uma questão recentemente, que a Raízen conhece bastante esses projetos. A gente tem 15 grandes projetos em operação. A gente também tem aí um bom histórico de execução de grandes projetos. A gente tem acesso a capital. E a gente vinha aí há 3, 4 anos sem conseguir colocar um novo projeto nos leilões de energia nova. Mordi a língua porque a boa notícia é que no último leilão de 3 semanas atrás a gente conseguiu... a gente foi bem sucedido numa adição de um projeto na usina nossa da Univalen, que é perto de Araçatuba. Então, pode ser que a gente realmente... Acho que a minha pergunta retórica era muito mais para provocar essa reflexão, né? O que a gente espera nesse futuro, onde a gente vai precisar, sim, de energias renováveis, sim, de estabilidade para o grid, e o Newton falou muito bem. Acho que um ponto de reflexão, e a gente está falando bastante sobre isso no etanol, é a questão da externalidade, dos atributos. No caso da cogeração a partir de biomassa de cana, principalmente, a gente tem algumas coisas que são muito importantes. Eu não sei se todos sabem, mas o Estado de São Paulo importa, né, quase 70% da sua energia de outros estados, e a gente tem aqui uma quase totalidade desse 1 giga sendo produzido em São Paulo. Então, a biomassa a partir a cogeração a partir da biomassa, ela está muito mais próxima do centro de carga. Isso é uma das coisas que são importantes de serem valoradas aí de alguma forma. Não tem uma resposta única, mas a questão da sazonalidade também, da gente estar sempre gerando no período de seca, né? Então, a gente sendo uma bateria aí para os reservatórios, né, sendo utilizado aí como, né, Newton trouxe um número aí de um armazenamento, 15% dos reservatórios são, acho que, suportados aí pela cogeração a partir da biomassa de cana. Então, acho que são pontos aí de reflexão. A gente, como eu disse, a gente está feliz aí de ter conseguido ser bem sucedido nesse novo projeto, e mais ainda, eu acho que o debate com a EPE, com o Ministério, com a ANEEL, seguindo, acho que, uma lógica de que não tem uma resposta única, mas uma combinação, mas que a biomassa é uma parte importante nessa equação. Esse foi o negócio mais fácil. Agora, a gente passa aí, né, quando a gente fala de inovação, a Raízen tem sido precursora em vários projetos, o etanol celulósico, o etanol de segunda geração, o etanol o E2G, como se fala por aí. Um projeto que a gente começou em 2014,
já haviam alguns projetos no mundo nessa época e a gente se aventurou, aí, vamos dizer, de sair de uma escala de laboratório para uma planta muito grande, 40 milhões de litros. E de lá para cá a gente vem aprendendo bastante com o processo de produção, de pré-tratamento e produção também. Muitas empresas ficaram pelo caminho, então são aí 4, 5 anos de desenvolvimento, mas a Raízen hoje, eu posso falar com bastante orgulho, é a única empresa no mundo que está produzindo etanol de segunda geração na quantidade que a gente está produzindo. Esse ano vão ser aí quase 25 milhões de litros, e a gente chega aí muito provavelmente no ano que vem na capacidade da planta. Então, muito bom também a gente ver que o Brasil e que a Raízen tem sido precursor nesse tipo de tecnologia. Acho que o RenovaBio pode vir também a auxiliar para criar esse ambiente de investimentos, né? O etanol de segunda geração deverá trazer uma vantagem para as usinas, né, ou para as plantas que tenham esse tipo de produção, porque ele tem uma redução da pegada bastante significativa quando comparada com o etanol de primeira geração e mais ainda com a gasolina. Então, acho que pode ser que, com o avanço da tecnologia e também a criação de um ambiente que valore esse atributo, a gente tem aí uma expansão aí no Brasil. E, enfim, a gente torce para que outros projetos também sejam bem-sucedidos. No caso do biogás, também foi falado bastante aqui. A gente também foi precursor com um leilão em 2014, onde a gente acabou colocando esse projeto, que perto da cidade de Araraquara, numa unidade nossa que se chama Bonfim. A gente está numa fase final agora de execução do projeto. A gente deve entrar em comissionamento na virada do ano. A gente tem um parceiro aqui que é a GEL, que tem a tecnologia e é sócio nosso nessa empreitada. São duas rotas, uma para a utilização da vinhaça, que é uma tecnologia relativamente conhecida, mas tem a sua complexidade na execução, porque é um projeto realmente grande, né? Você precisa de lagoas, você tem todo um processo para que a biodigestão aconteça. E também utilizando a torta de filtro, que é um outro subproduto da produção de açúcar, que aí sim é uma tecnologia mais nova. E a gente está aí, como eu falei, perto de estar comissionando. É um projeto de 21 mega de capacidade, mas com uma eficiência altíssima, em se provando viável, que eu acho que essa é uma grande questão. A gente está sendo precursor, a Cocal está com um projeto também, tem mais 1 ou 2 projetos aí em fase final de decisão de investimento. Mas a gente precisa iniciar a produção e comprovar realmente o case para que isso realmente tome um rumo, né, de escala, né? A gente tem só na Raízen aí um potencial enorme de escalar esse tipo de projetos. E, nesse primeiro momento, a gente está alocando a maior parte desse biogás para a produção de energia. 80% dessa energia está vendida no leilão e a gente vai entregar, mas também pesquisando e estudando com montadoras o processo aí de purificação e adoção numa frota dedicada, agrícola. A gente tem já também alguns estudos em andamento. Então, aqui, novamente, também um papel de sair na frente, tentar realmente desalavancar realmente todo esse potencial que a gente enxerga na biomassa. Acho que o resumo, né, é como que a gente cria opcionalidade para a biomassa, aí olhando sob a perspectiva de negócio, né, uma empresa que tradicionalmente iniciou com a produção de etanol e açúcar e agora tem, né, toda essa possibilidade de explorar produtos de maior valor agregado, rotas novas, complementar a receita com esse tipo de produtos, é bastante desafiador, mas também tem mostrado um caminho bem promissor. A gente tem, como eu falei, acho que
Dos que eu não falei, a gente também tem explorado algumas outras rotas aqui de produtos de valor agregado mais alto, como plásticos, como adoçantes. E, recentemente, também, a gente tem desenvolvido um projeto de pelletização de bagaço e palha. Basicamente, a gente faz um processo de secagem da palha, você comprime, você, né, fabrica esses pellets, que são comprimidos aí, com altíssimo poder calorífico. E a gente está testando esse produto com um grande gerador europeu para a substituição de carvão em caldeiras. Então, é um produto também que a gente tem dedicado um bom tempo aí para desenvolvimento do produto. Novamente, uma utilização melhor, redução da pegada de carbono e maior valor agregado. É um projeto que a Cosan iniciou há 5 anos atrás e que agora a Raízen está encampando aí dentro de todo esse parque aí de projetos de tecnologia para a utilização da biomassa. Acho que, por fim, então, acho que só chamar novamente o início da minha apresentação. Acho que a resposta é a de ser protagonista. Acho que o Brasil tem aí, como foi colocado muito bem pelo Giovanni aqui da EPE, um potencial enorme. Acho que está num bom caminho. Acho que o RenovaBio cria um bom ambiente para investimentos e para valoração dos atributos aí do etanol, nessa matriz que também é importante. No caso da biomassa, acho que a gente também tem um debate em curso para trazer essa valoração. Quando a EPE apresenta um plano de longo prazo que contempla a expansão da biomassa, deixa a gente otimista com novos projetos. Acho que biogás e esses outros produtos também. Então, acho que a chave aqui é criar um ambiente que traga a segurança para o setor privado investir e desenvolver essas tecnologias, né? A gente está falando aí de 4, 5, 6 anos para desenvolver tecnologias, para trazê-las para o mercado e escalar. Então, de fato, a gente precisa de um ambiente seguro, regulatório e que contemple aí essas intempéries aí do dia a dia. Acho que, para mim, era isso. Queria agradecer mais uma vez aí, Sérgio, Giovanni e a todos. Antônio, excelente.